Pessoal, boa noite a todos, tá? Nós já, no nosso Zoom, nós já nos antecipamos a respeito da matéria dessa semana, são os atos administrativos em espécie. Nós dividimos em slides atos administrativos parte 1, parte 2 e parte 3, tá? Os atos administrativos é justamente a gente entender quais são, no dia a dia de uma administração pública, quais são os atos e a nomenclatura dessas atividades praticadas pelo Estado no seu dia a dia. Então, a nomenclatura, né, que precisa ser seguida justamente a depender do que vai ser feito, né? Nós temos a primeira delas, é a autorização. A autorização é ato administrativo unilateral e discricionário, unilateral, que é praticado pela administração pública sem a concordância, sem a necessidade de concordância da parte contrária. Discricionária, verifica-se questões de conveniência e oportunidade em que a administração pública faculta ao particular o desempenho de atividade material. Exemplo, né, nós temos dois. União atribui competência para autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico, Constituição Federal 21, inciso 6º, tá? Então, é uma autorização. A empresa que vai justamente autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico precisa justamente ter uma autorização da União Federal para fazer isso, né? Tá aqui, compete à União autorizar e fiscalizar a produção de comércio de material bélico, né? A União também pode atribuir competência para autorizar a pesquisa e lavra de recursos naturais, está no artigo 21, né, inciso 6º, a linha B, e ela se repete no artigo 176, parágrafo 1º, 3º e 4º da Constituição Federal. A pesquisa e a lavra de recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização, que é um ato administrativo que a União Federal vai justamente conceder aí para aquela empresa que vai fazer justamente a pesquisa e a lavra de recursos minerais, tá? A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. Ó, a autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. 2. Primeiro, então, a autorização nesses dois casos, de material bélico e lavra, né, e recursos minerais, que é feito pela União. Existe também a autorização de uso, né, autorização de uso. Primeiro caso era autorização para que determinadas empresas pudessem fazer justamente essa fiscalização, né, ou da produção do material bélico, ou, no caso, para fazer justamente essa autorização, no caso da lavra, né? Aqui é a autorização de uso. Essa autorização de uso é ato unilateral e discricionário pelo qual o poder público faculta ao particular o uso privativo de bem público, a título precário. Então, existe um bem que é de um ente público, União, Estado, Município, Distrito Federal, e é conferido a possibilidade para o particular utilizar desse bem, né? Exemplo, pessoal, autorização de box nas feiras livres. Eu quero vender o meu milho, eu quero participar da feira livre. Tem um box, e esse box é autorizado por parte do município para o cidadão ir lá justamente fazer, né, a sua venda aí dos seus respectivos produtos. Então, autorização de uso, aquele pedaço é público. E aí a administração pública precisa autorizar que isso, né, que o particular possa fazer o uso privativo do bem público, tá? Autorização de serviços públicos, é outra autorização, né? Autorização de serviços públicos é ato administrativo também unilateral e discricionário pelo qual o poder público delega ao particular a exploração de serviço público. Autorização de serviços de telecomunicações. Só voltando um pouquinho, ato administrativo, nesse caso aqui, a título precário na autorização de uso. Por que precário? Porque a qualquer momento pode ser revogado. A qualquer momento pode ser revogado. A administração pública não tem, né, compromisso nenhum com o particular quando, estou autorizando você ter esse pedaço aqui, né, esse box aqui para você vender as tuas laranjas aí. Só que se acontecer alguma coisa, né, contrário ao interesse público, você, né, não terá mais essa autorização. Por isso que é a título precário, porque não tem um prazo determinado, tá? Então, autorização de serviços públicos, também a mesma coisa, autorização de serviço de telecomunicações, tá? É importante a gente notar que quando a gente for estudar contratos administrativos,
Uma das espécies de contratos administrativos está estabelecida lá na Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95, ela trata da concessão e permissão de serviço público. Então, a autorização, por exemplo, de serviço público tem precariedade acentuada e não está disciplinada na Lei 8987 de 95. A Lei 8987 de 95 trata de contratos administrativos de concessão, que é praticamente o mesmo objetivo, autorizar para usar bem público, e aqui no caso você tem justamente, né, um contrato de concessão que é diferente, tá? A gente vai ver isso depois. É aplicada para execução de serviço público emergencial ou transitório. Exemplo, serviço de táxi, serviço de despachante, serviço de guarda particular em estabelecimentos, serviço de pavimentação de ruas pela própria população. Ou seja, não se utiliza ainda a ideia da 8987 de 95. Né? A Lei 8987 de 95 fala justamente de contrato. E o que a gente está falando aqui com relação à autorização é ato. Ato é diferente de contrato, tá? Essa que é a ideia. O segundo, pessoal, é a licença. Licença, tá? É ato administrativo unilateral pelo qual a administração pública faculta quem preencher os requisitos legais exercício, tá, de uma atividade. Perceba aqui, ó, que é um ato vinculado, não é discricionário. Você precisa preencher requisitos para que você possa ter licença. Olha só, licença para construir, ó, licença para construir e para dirigir veículos automotores. Você vai só conseguir construir ou você vai só conseguir dirigir veículo automotor se você implementar, né, justamente preencher os requisitos legais para o exercício dessa atividade. É assim, né? A autorização é ato constitutivo e a licença é ato que a gente chama aí de ato declaratório, tá? Por exemplo, a Lei Complementar número 1045 de 2016 institui o Código de Edificações e Posturas Básicas para o projeto implantação e licenciamento de edificações no município de Maringá e dá outras providências. Você quer construir? Você tem que justamente verificar esse código de edificações aqui, essa que é a ideia. Então, quem institui isso é a Lei Complementar Municipal. Ou seja, justamente para que você tenha essa licença, você não é autorização, você tem essa licença para exercer esse tipo de atividade, tá? Os requisitos estão, né, a depender do estado, do município, estão justamente nas suas respectivas leis. Admissão é outro ato também, tá, pessoal? Admissão é ato unilateral vinculado que a administração pública reconhece ao particular, com o preenchimento dos requisitos legais, o direito de prestação de serviço público. O direito de prestação de serviço público. Exemplo, admissão nas escolas públicas, admissão nos hospitais, reconhece ao particular, com o preenchimento dos requisitos legais, o direito de prestação de serviço público. Reconhece o direito de prestação de serviço público. Admissão nas escolas. Você quer ser admitido numa escola pública, você precisa verificar se existem os requisitos legais para você ser admitido. Eu quero ser transferido para um hospital, precisa verificar os requisitos para que você possa ser transferido. É ato unilateral, que só depende da vontade da administração pública, independe da vontade do particular, e vinculado. Por quê? Porque para que haja essa admissão, precisa ser justamente verificados os requisitos para que haja esse direito ao particular da prestação de um serviço público. Permissão, permissão é ato administrativo unilateral ou discricionário, tá? Precário, porque precário sempre é a ideia. Não tem compromisso de duração, não tem compromisso de ter um espaço de tempo, de ter uma vigência certa. Depender do interesse público, ele pode ser revogado a qualquer momento, né? Gratuito ou oneroso, que a administração pública faculta ao particular a utilização privativa de bem público. A utilização privativa de bem público, olha só, utilização privativa de bem público. Permissão, pode parecer como ato unilateral, ora como contrato administrativo. A permissão de serviço público, Lei 8987 de 95, permissão para a empresa administrar um determinado porto de Paranaguá, Porto de Santos, aí é contrato, é uma coisa mais, não tem precariedade, no contrato não existe precariedade, tá?
No ato existe precariedade. Então ela pode aparecer de duas formas, como ato ou como contrato. Quem que vai decidir? São as situações, dependendo da abrangência, dependendo do tempo, vai depender. Pode ser ato ou pode ser contrato, tá? O que a gente está falando aqui é que é a permissão como ato. Administrativo unilateral e discricionário, tá? Exemplo, permissão de uso de terreno para instalação de circo na cidade, ó. Permissão de uso de terreno para instalação de circo na cidade. Permite que a empresa, o circo que venha de outra cidade, coitados, fiquem aí uma semana e tem um imóvel do município. Pode se instalar lá, não tem problema nenhum. É permissão. Se houver qualquer tipo de problema com relação ao interesse público, ela precisa justamente ser revogada. Vamos imaginar que nós tenhamos o circo lá e tem bastante gente na frente do circo. E rola uma droga, e rola uma prostituição. A administração pública que permitiu que o circo se instalasse lá pode revogar. Né? Por isso que é precário, não tem prazo. Se fosse contrato era diferente, tá? Então, você tem como exemplo a permissão. Quando se fala permissão contrato, precisa fazer licitação. Quando se fala permissão contrato, precisa fazer licitação. Quando se fala permissão ato, não precisa fazer licitação, porque ele é discricionário, vai pela conveniência e pela oportunidade, tá? Dando continuidade, então, aos nossos atos administrativos, nós temos o próximo, que é a aprovação. É ato administrativo unilateral e discricionário pelo qual se exerce o controle, a priori, né, a autorização para a prática do ato, ou a posteriori, que equivale a seu referendo, sua confirmação. Vamos dizer assim, né? É justamente essa que é a ideia. A gente pode dizer que é como se fosse uma configuração de um ato complexo, mais ou menos assim, né? Situações e realizações materiais de seus próprios órgãos. Situações e realizações materiais de seus próprios órgãos. Por exemplo, caracteriza-se por ser discricionário, já que examina o ato em seus aspectos de conveniência e oportunidade. Né? Você tem aí a aprovação, caracteriza-se por aspectos de conveniência e oportunidade. Por exemplo, no ordenamento jurídico, nós temos dois exemplos aí. A aprovação do estado de defesa, no artigo 136 da Constituição Federal, e a aprovação da intervenção federal, no artigo 36 também da Carta da República. O artigo 136 da Constituição Federal diz assim: o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. Parágrafo 6º. O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados do seu recebimento. Significa dizer que o Congresso Nacional é que vai aprovar ou não. Essa que é a ideia, tá? O artigo 36, que fala da intervenção federal, que vocês já viram lá em Constitucional. A decretação da intervenção dependerá. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção será submetido à apreciação do Congresso Nacional, da intervenção federal, ou da Assembleia Legislativa do Estado, quando se tratar de intervenção estadual. Intervenção estadual no município, intervenção federal no Estado da Federação, né? No prazo de 24 horas. Ou seja, é um requisito importantíssimo que nós temos aí. Homologação. Ato administrativo unilateral e vinculado, homologação, que a administração pública reconhece legalidade de um ato jurídico realizado sempre a posteriori. Sempre a posteriori. É como se ela estivesse fazendo uma reafirmação de atos que foram praticados anteriormente. Então vai homologar uma licitação. O que vai acontecer? A autoridade administrativa, o prefeito, chega na mesa dele, homologa essa licitação. O que ele vai ver? Se todos os outros atos anteriores estão de forma correta. Se estão de acordo com a lei, de licitações, 8666 de 93, né? Pronto, é isso aí. Então ele vai homologar, ele vai dar justamente legalidade aos atos que foram praticados anteriormente. É justamente essa que é a ideia. Então, o ato administrativo unilateral e vinculado que a administração pública reconhece legalidade de um ato jurídico realizado sempre a posteriori, ou seja, os atos anteriores foram praticados e agora chegou o momento da administração pública verificar
se eles são válidos. Ele vai homologar, tá? Homologação do processo licitatório, que está lá no artigo 43, inciso 6º da Lei 8666 de 93. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: deliberação da autoridade competente quanto à homologação e adjudicação do objeto da licitação. Ou seja, a autoridade competente tem que homologar, né, dar validade aos atos que foram praticados anteriormente, tá? Os atos administrativos ainda, pessoal, em espécie, parte 3, né? Vimos a parte 1, parte 2 e parte 3. Quanto à forma, olha só. A primeira delas, pessoal, é o decreto. Decreto, né, é a forma que se revestem os atos individuais ou gerais emanados pelo chefe do executivo, presidente da República, governador ou prefeito, né? E vem através de decreto, tá? Então, o presidente da República, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, decreta. Tudo aquilo que se reveste de ordem do chefe do executivo tem que ser feito através de decreto. Esses decretos podem ser gerais e abstratos, ou o decreto pode ser um decreto individual. Olha só, decreto geral e abstrato se dirigem a todas as pessoas que se encontram na mesma situação. De exemplo, decreto municipal para fechamento dos estabelecimentos comerciais em razão do coronavírus, né? Do coronavírus, ó, comi uma palavrinha aqui, ó, tá? Esse é um decreto, do governador ou do prefeito municipal, pronto, veio do chefe do Poder Executivo, geral e abstrato, pronto. Decreto individual, ele vai ser direcionado só apenas a um grupo de pessoas determinadas. Por exemplo, decreto de nomeação de um determinado servidor e demissão, decreto de desapropriação, é justamente decreto individual. Agora, na prática, dentro da estrutura da administração pública, não é só utilizado decreto. Dentro da hierarquia administrativa, não é só utilizado o decreto, mas são utilizados outros atos administrativos, como, por exemplo, a resolução. Resolução são formas de que se revestem os atos gerais ou individuais, né, emanadas de autoridades outras que não o chefe do executivo. Emanadas de autoridades outras que não o chefe do Poder Executivo. Então, todas menos o chefe do executivo, porque senão você se for chefe do executivo, tem que ser utilizado o decreto. Mas nem sempre as ordens só vêm do chefe do Poder Executivo, né? Resolução de ministros de Estado, de órgãos colegiados, por exemplo, de secretários municipais, secretários estaduais, vem através de resolução, né? Que não é do chefe do Poder Executivo. Se for chefe do Poder Executivo, é decreto, né? Se for autoridade inferior, resolução. Nós também temos as portarias, atos internos que iniciam sindicâncias e processos administrativos expedidos por chefes de órgãos e repartições públicas. Quando vai se verificar se um determinado agente público praticou uma falta funcional, que está lá inserida no seu estatuto do servidor correspondente, é instituído, é feito justamente através de portaria, a indicação de pessoas que vão fazer a sindicância ou processo administrativo para fazer o levantamento de determinadas provas, de determinadas alegações, ouvidas justamente a parte, o agente que está sofrendo aí a investigação, o agente investigado, né? Pessoas da administração pública e todas as provas que são aí apontadas para que nós tenhamos aí, né, ou no final uma aplicação de sanção ou um arquivamento. Então, geralmente essa portaria vai fazer a nomeação dos integrantes dessa sindicância. Geralmente são 3 servidores estáveis. Um é presidente e 2 membros. Um presidente, outro os 2 membros, tá? Geralmente. Então é através de portaria que se faz, né, que se inicia aí também a indicação e o início dessa sindicância do processo administrativo,
que tem justamente o objetivo de se verificar se um determinado agente público praticou ou não ato de falta funcional. Ofícios são convites ou comunicações escritas dirigidas a servidores subordinados ou particulares sobre assuntos administrativos, né? Convites ou comunicações escritas, né? Dirigidas a servidores subordinados, faz um ofício para a secretaria tal, ou a particulares sobre assuntos administrativos, por exemplo, né? Mandar um ofício para o pessoal lá da empresa X a respeito de determinado assunto. Faz um ofício, tá? Essa que é a ideia. Despachos. A gente não pode confundir o despacho com o despacho lá, né, do Poder Judiciário com o lá do processo civil, tá? Esses despachos aqui são decisões de autoridades públicas manifestadas por escrito, em documentos ou processos sob sua responsabilidade, tá? Sob sua responsabilidade, essa que é a ideia. Então são decisões de autoridades públicas manifestadas por escrito, em documentos ou processos sob sua responsabilidade. O RH enviou, por exemplo, uma determinada demanda para o setor jurídico da prefeitura. E a demanda versa, por exemplo, sobre a possibilidade ou não do cidadão tirar férias, né? E qual a natureza jurídica, quais os elementos jurídicos que embasam essa decisão. E muitas vezes, né, o secretário da Educação, foi feita uma demanda para ele junto ao RH que o servidor tal quer tirar licença. E aí manda para o jurídico. O jurídico não vai decidir. O jurídico vai falar só assim: se tiver todos os requisitos para licença, ele vai pegar a lei municipal que fala sobre servidor público, sobre licença. Se tiver todos os documentos, ele vai justamente, todos os documentos aqui fáticos comprovam a possibilidade de licença. Pronto. E vem toda essa documentação, ele só vira a folha assim e despacha, tendo em vista todos os documentos apontados pela parte interessada, né? E verificando os requisitos da lei tal que fala sobre o Instituto da Licença, pronto, juridicamente é possível a concessão, tá? Então é o despacho, essa que é a ideia. Circulares, atos escritos de disciplina de determinado serviço público voltado para servidores que desempenham tarefas em situações especiais. Vou passar uma circular aqui para você a respeito da determinação de um serviço público aqui em específico. Então você passa justamente vem através de circulares, essa que é a ideia. Instruções são expedidas pelos superiores hierárquicos destinados aos seus subordinados, ordens gerais e escritas que disciplinará a execução de determinado serviço público, né? Então aí você tem as instruções, por exemplo, vamos imaginar que a polícia vai fazer um desmanche, né? Vai cumprir vários mandados aí, e aí precisa acordar cedo, etc. Então tá lá nas instruções, são expedidas pelos superiores hierárquicos destinadas aos seus subordinados, ordens gerais e escritas que disciplinará a execução de determinado serviço público. Instrução para o combate da dengue, por exemplo, para os servidores, os agentes de saúde. Tá? Todas as regras lá direcionadas dos superiores hierárquicos destinadas aos seus serviços, aos seus respectivos subordinados. São ordens gerais e escritas. Essa que é a ideia que vai disciplinar a execução de determinado serviço. Parecer é o mais importante, é um dos mais importantes aqui para nosso estudo, tá, pessoal? O parecer, ato pelo qual os órgãos consultivos da administração pública emitem opinião sobre assuntos técnicos, técnicos ou jurídicos de sua competência. Né? Então, o contador, ele vai dar um parecer sobre o impacto da contratação de uma empresa. Vai dar um parecer técnico, prefeito, vai aumentar em tanto. Tá? A contratação desse edital de concurso aqui para contratação de novos servidores vai impactar em tantos mil reais na folha. Ele vai dar um parecer técnico. O parecer jurídico também a respeito de um determinado assunto, tá? Essa que é a ideia. Podendo ser o parecer facultativo, quando fica a critério da administração pública solicitá-lo ou não. Solicita ou não.
não é vinculante para quem o solicitou. Como eu falei para vocês agora há pouco, né, no caso de licença, aparecia bastante desse tipo de caso para a gente justamente dava um despacho, mas aquele despacho era justamente aquele, né, era um parecer a respeito do assunto. E o que acontecia? A secretária da Educação queria que nós estivéssemos dando uma decisão, mas não é decisão, a gente só vai dar um parecer. E não era justamente um parecer obrigatório, é um parecer facultativo. Facultativo por quê? Dependendo do parecer, né, da indicação que a gente colocava jurídica no papel, ela pode aceitar ou não. Então fica justamente sendo facultativo para ela aí, tá? Para a autoridade. Obrigatório. Quando a lei exige como pressuposto para a prática do ato final, não tendo caráter ainda vinculante. É obrigatório, né? Você tem que conferir o parecer, mas mesmo assim pode não ser justamente de caráter vinculante, vincular, né, a autoridade administrativa a respeito. Por exemplo, você dá um parecer sobre um determinado servidor ter cometido uma falta funcional lá no serviço. E você dá esse parecer obrigatório e no final a autoridade administrativa não segue aquele parecer, toma justamente uma medida contrária do que está sendo indicado lá numa sindicância, por exemplo, e aí ele é obrigatório para quem vai justamente conferir, né? Estabelecer, né? Dar o parecer, mas ele não tem caráter vinculante porque ele não vai vincular a autoridade administrativa. E o vinculante? Quando a administração pública é obrigada a solicitá-lo, primeiro, né? Obrigatório, e a acatar sua conclusão. Então ele é vinculante e obrigatório ao mesmo tempo, né? O artigo 38, parágrafo único da Lei 8666 de 93, que fala justamente que as minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração pública. Então isso precisa ser pedido, né? É obrigatório que seja justamente pedido, a administração pública precisa requisitar e, além disso, depois do dado parecer, ela precisa justamente acatar, tá? Então ele passa a ser vinculante também. Uma coisinha que a gente gostaria de falar, pessoal, é justamente essa aqui, ó. O entendimento do STJ é no sentido de que, para que seja reconhecida uma tipificação, né, a respeito de um determinado parecer, para que a gente possa, dependendo da situação, o cidadão que dá um parecer, ou o procurador do município que dá um parecer jurídico, será que ele pode estar sendo em curso nas previsões da lei de improbidade administrativa? O STJ já decidiu assim, ó, Hermas Benjamin, que é necessária a demonstração de elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos no artigo 9 e 11, e ao menos pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. Então, quem dá um parecer sobre licitação, por exemplo, né, o parecer jurídico sobre licitação, será que aquele cidadão, o advogado da prefeitura que dá o parecer, vai ficar responsável? Vamos imaginar que tenha havido um desvio de determinada mercadoria. Será que ele é responsável por isso? Pelo parecer em si só não, tá? Pelo parecer em si só não. Será que ele pode responder por atos de improbidade que a gente vai estudar na Lei 8429 de 92? Pessoal, se o parecer, né, se a responsabilidade dele referente ao parecer obrigatório e vinculante, se ocorrer erro grosseiro e má fé. Então, tratando-se do parecer ser obrigatório e vinculante, aquele da licitação, né? Como que eu posso dizer que o procurador do município também está justamente envolvido nessa situação de desvio de mercadoria? Só se for obrigatório e vinculante, e ainda ele poderá responder por improbidade administrativa se ficar comprovado que houve um erro grosseiro por parte dele e que ele estava envolvido com má fé, tá? Essa que é a ideia. O visto, pessoal, é um ato administrativo unilateral pelo qual a autoridade administrativa competente atesta a legitimidade formal de outro ato jurídico.
não significa concordância, só atesta a legitimidade. Imposição de visto do chefe imediato para fins de conhecimento e controle formal. Então ele vai vistar. Chegou a mercadoria, dá um visto. Tá? Se justifica justamente, né, atesta a legitimidade formal do outro ato jurídico praticado anteriormente. Obrigado pela atenção de vocês, bons estudos e fico à disposição.